Olá, meu nobre, seja bem-vindo ao Pod Fiscal ES, o podcast oficial do Sind Fiscal. Como vocês já sabem, aqui a gente fala sobre vários assuntos relacionados à fiscalização, arrecadação, tributação. E hoje nós iremos falar de um tema tão importante que é a evolução da administração tributária no Brasil. A gente já acabou de postar aí o Pod Fiscal falando sobre federalismo fiscal com Francelino, e com Bruno Nardotto. E agora, nós vamos ampliar essa discussão, vamos falar sobre vários assuntos, porque hoje os convidados são de peso, né? Nós trouxemos dois presidentes, de sindicato de fisco, Nós temos o Charles Alcântara, presidente do Sindifisco do Pará. Meu nobre Charles, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Leandro. Prazer estar aqui nessa cidade maravilhosa, Vitória, e participando do Pod Fiscal ES. E ao lado aqui do meu amigo Geraldo. Geraldo Pinheiro também já esteve aqui no Pod Fiscal, foi o primeiro, junto com o secretário de Fazenda, o Benício Costa. Geraldo, muito obrigado pela sua disponibilidade e por mais uma vez estar aqui discutindo sobre a importância, do fisco para o Brasil. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Charles. Prazer imenso aqui retornar, Leandro. E sempre à disposição aí para fazer alguns esclarecimentos acerca da administração tributária de forma geral e para os nossos auditores fiscais, Eu também desejo boa tarde a todos que nos ouvem aí pelos canais do YouTube e a gente espera contribuir com um bom debate aí sobre essa matéria tão importante para a sociedade. É bom que você já deixou o gancho, Ele falou no YouTube, nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Spotify. Então, assim, sem informação, você contribuinte, você auditor fiscal, e pessoas que gostam desse assunto não vão ficar sem informação. Então, siga a gente lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, tá ok? Estamos sempre dispostos, essa é a ideia do Pod Fiscal ES, é disseminar a informação do tributo e levar isso de forma clara para você, contribuinte, e para aquele que tem interesse, desse universo tributário. Então vamos lá, já vou começar a falar sobre lei orgânica, Já vou levar para Geraldo essa pergunta, depois vou aproveitar o Charles com a experiência do Pará. Você já tem essa lei orgânica lá, mas a reforma tributária geral dele já veio com essa questão da lei orgânica da administração tributária. Eu queria perguntar a você já de frente, qual a importância, de se ter uma lei orgânica para a administração tributária e a importância dela para o cidadão, para aquela pessoa que paga os impostos no dia a dia, que às vezes você paga o imposto e não vê o retorno, mas poderia nos falar assim, do que é a lei orgânica e a importância dela? Perfeito, Leandro. Realmente houve uma discussão ampla na reforma tributária e foi colocado lá uma regra para a criação de uma lei orgânica unificada em todos os fiscos estaduais, municipais e federal. E uma lei orgânica objetiva, na verdade, é criar direitos, deveres e prerrogativas da administração tributária. Isso é bom para o contribuinte, porque as regras ficam mais claras, e você tendo uma administração tributária autônoma, você possibilita a fazer uma implementação de uma regra tributária mais justa e, sobretudo, uma estruturação garantir que todos cumpram as mesmas regras. Importante dizer aqui que uma lei orgânica ela não tem a ver relação direta salarial de auditores fiscais. Então, você, cidadão contribuinte, fica tranquilo que ela não tem nenhum impacto. A questão remuneratória ela está em outras regras que não as leis orgânicas. Então, nesse sentido, é uma evolução, e as economias mais desenvolvidas do mundo têm essas regras. Alguns estados da federação já a possuem, e essa é uma forma de disciplinar uniformemente em todo o território uma melhor administração tributária que possa exercer com justiça fiscal a aplicação da carga tributária aos contribuintes. Charles, vocês lá no Pará, vocês já possuem, uma lei orgânica de vocês. Vocês poderiam falar assim, o que trouxe de benefício a lei orgânica e complementar, até a questão que o Geraldo trouxe da importância de trazer clareza, das regras, e impor essa questão para toda a sociedade. Sem dúvida, Leandro. E, inclusive, eu queria pegar o gancho da fala do Geraldo há pouco. E é importante a gente frisar, Leandro, que lei orgânica não é plano de carreira. A lei orgânica, como o próprio nome já indica,
ela organiza uma instituição chamada administração tributária, que é uma instituição ainda pouco compreendida, né, pelo próprio contribuinte, pelos cidadãos, certo? Porque a gente ouve muito falar, Leandro, em Secretaria da Fazenda. É um nome mais comum, mais, vamos dizer assim, compreensível. A administração tributária não é a mesma coisa que Secretaria da Fazenda. A administração tributária é uma função de Estado que, em regra, faz parte da Secretaria da Fazenda. Em regra, as secretarias da Fazenda, seja dos estados, dos municípios, elas têm, dentro das suas estruturas, uma função que é a da arrecadação tributária, ou seja, da cobrança dos impostos, da constituição do chamado fundo público, e uma outra função chamada a da despesa, que é aquilo que se arrecada da sociedade em forma de impostos, o Estado também tem que aplicar. Então tem essa função da despesa, o tesouro. Nós estamos aqui falando de uma função que é da administração tributária, que no país ainda tem uma estrutura muito incipiente. Então, a lei orgânica da administração tributária, ela vem, digamos assim, estruturar melhor no país, de uma maneira mais uniforme, essa função tão fundamental que é a administração tributária. Isso é bom para a cidadania, é bom para o contribuinte, porque ele tem maior clareza do que seria a administração tributária. Então, essa é uma questão muito importante. O Pará, sim, conseguiu em 2011 a lei orgânica da administração tributária do Pará. Há apenas 4 ou 5 estados com leis orgânicas, certo? Tributárias, o Pará é um deles. E eu cheguei de Belém, eu sou de Belém, aí eu quero falar com o povo lá do Pará, porque essa semana, Leandro, domingo vai ser o Círio de Nazaré. E para o povo paraense é muito importante, a gente já respira o Círio de Nazaré durante a semana. Então eu vou voltar sexta-feira para Belém, já às vésperas do Círio, que vai ser no próximo domingo. A gente acompanha aqui, né? Passa muito na televisão aqui no Espírito Santo. Eu cheguei de Belém ontem, foi um momento muito importante, porque nós aprovamos em Belém ontem os fundamentos da segunda versão da lei orgânica, que a gente está chamando... Lei Orgânica 2.0. 2.0, que está prestes a ser encaminhada para a Assembleia Legislativa, ou seja, aprimora ainda mais a estrutura da administração tributária do Pará. É bom você falar isso, né? Você e Geraldo comentar sobre isso, né? Porque governo vai, né? Estado fica, né? E o auditor fiscal é Estado, né? Não é governo, né? Então acho que essa questão da lei orgânica é unificar, né? Simplificar, uniformizar, na verdade, né? Ou seja, a reforma tributária ela veio a essa questão mesmo de unificar, né? Porque cada unidade federada tem a sua legislação. A gente sempre comentou aqui em várias oportunidades no Pod Fiscal essa questão, né, de uma empresa que abre empresa em várias unidades federadas e cada unidade federada tem a sua legislação. Então, a uniformização da administração tributária também acho que ela vem ao encontro, né, com essa simplificação. Geraldo, assim, você poderia nos dizer, né, exemplificar quais são as principais atividades, né, do auditor fiscal? Aqui no Espírito Santo a gente chama de auditor fiscal, né? Mas cada unidade federada tem um nome, né, diferente, mas que tem a mesma função, talvez, ou tem atribuições diferentes. Né? Quais são as principais atividades e como que ele impacta a vida do contribuinte? Bom, é uma questão importante de esclarecer. A nomenclatura fisco ela tem uma característica muito abrangente. Não é? Quando você se refere a fisco, em regra, está associado àqueles agentes públicos, no âmbito das competências da União, dos estados e municípios, que exercem a atividade típica de arrecadação de tributos. Bom, também há outras atividades fiscalizadoras que não se ensejam dentro desse conceito. Nós temos, por exemplo, fiscalização agropecuária, nós temos fiscalização trabalhista. São fiscalizações, mas o termo fisco, regra, ele é utilizado exatamente nessas questões relativas à questão tributária. As atividades do auditor fiscal, basicamente, é a verificação do cumprimento das obrigações principais, e aí essa é uma nomenclatura que a gente usa, né? Mas é importante esclarecer que as obrigações principais são aquelas que decorrem diretamente ao recolhimento dos tributos. Então, todo cidadão ele tem o dever de pagar tributos. Então, qualquer relação que ele cumpra com relação ao recolhimento de tributos se refere em obrigação principal.
As obrigações acessórias, que é uma outra regra que os auditores fiscais têm o condão de fiscalizar, elas tratam de deveres instrumentais dos contribuintes que permitem a identificação dos fatos geradores e aí você efetivamente fazer com que se cumpra a obrigação principal. Então, nós temos, por exemplo, a emissão de nota fiscal. É uma obrigação acessória. A informação nos sistemas públicos de escrituração digital e encaminhamento às secretarias de Fazenda. É uma obrigação acessória. Mas são essas obrigações que garantem que o fisco possa comprovar efetivamente a ocorrência do fato gerador e fazer o seu alcance. E aí nós temos, né, o fisco federal, né, os auditores fiscais da Receita Federal, que exercem as suas atividades com relação a determinados tributos de competência da União. Por exemplo, o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda sobre pessoa jurídica e sobre pessoas físicas, o PIS, a COFINS, também as questões previdenciárias de INSS. Essas são atividades típicas dos auditores da Receita Federal. No âmbito estadual, nós temos aí os auditores da Receita Estadual, que têm nomenclaturas diferentes, em alguns estados são chamados fiscais, em outros auditores, enfim. Mas a regra desses servidores são exercer a cobrança em relação aos tributos de competência estadual, que é o ICMS, o IPVA e o TCMD. E, da mesma forma, no âmbito municipal, os auditores municipais, eles fiscalizam o tributo do ISS, o IPTU e o ISS. Né? Então, basicamente, essas são as atividades. Agora, sobre a pergunta aí, como é que isso impacta na questão da vida do cidadão? Há um ditado que diz o seguinte: tem duas coisas certas nessa vida: a morte e o pagamento de tributos. Então, toda essa questão que é cobrada, ela acaba causando um certo estigma ao fisco, como se o fisco fosse exercer esse papel que ninguém gosta de pagar tributos, né? E todos nós aqui estamos sujeitos a essa carga. E qualquer cidadão, no seu dia a dia, é impactado. Quando um cidadão vai lá comprar um pão na padaria, ele vai estar automaticamente sujeito ao imposto de renda, ao COFINS, à PIS, ao ICMS. Ele adquire um veículo, está sujeito ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA. Ele compra um imóvel em zona urbana, está sujeito ao IPTU e assim por diante. Então, a vida cotidiana, em que pese muitas pessoas nem compreenderem, não terem essa magnitude dessa grandeza, é diretamente envolvido em tributos. E o fisco, nesse papel, na verdade, ele apenas cumpre as regras da legislação firmada no Pacto Social através da edição de leis votadas e aprovadas pelos nossos representantes, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Legislativas, seja nas câmaras municipais. Então, é sempre importante nessa oportunidade dizer o seguinte: o auditor fiscal cumpre uma regra de lei, né? Senão fica uma impressão que parece que nós é que temos essa função dessa sanha arrecadatória, como às vezes é dito, do fisco. Então é importante que a sociedade tenha esse conhecimento pleno. Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra, uma aula, não lembro, que aí eu comecei a provocação, né? Que o tema era tributo, né? Imposto. Falei, gente, tem coisa melhor do que pagar imposto. Rapaz, eu quase não consegui terminar de falar, de continuar, né? Mas para provocar mesmo. Eu falei, gente, quem paga IPVA? Quem tem veículo, né? Quem paga IPTU? Quem tem um imóvel, né? Você pagou ITBI é porque você comprou um bem. Se você pagou ITCMD é porque você recebeu uma doação. Então, aí, para poder levar a provocação, né? Mas essas ponderações foi bem interessante, o Geraldo. Aí eu perguntar ao Charles, né? Charles, já vi vários comentários seus, provocações suas, falando sobre a atividade de taxar os super ricos, né? Muito se fala no Brasil de imposto sobre grandes fortunas, mas com a reforma tributária, né, como ela está posta hoje, e o que seria, na sua visão, taxar os super ricos? Né? Teria um valor? Porque as pessoas têm muita preocupação, né? Vou pagar o super rico. Quem é super rico? Né? Não existe esse conceito ainda. Mas qual a sua visão em relação, com base na reforma tributária que vem se discutindo no Brasil? Sabes, Leandro, que tem algumas pessoas que ficam assim, chateadas, aborrecidas comigo e acham que eu tenho alguma coisa contra super rico. Eu não tenho nada contra super rico. Eu acho assim uma inutilidade para uma sociedade que se pretende democrática, solidária, com menos desigualdade. Muito bem. Custa muito caro cada super rico. É preciso ter muito pobre para sustentar um super rico. Isso é a primeira coisa.
O Geraldo disse há pouco sobre duas coisas que são certas, né? A morte e o pagamento de impostos. E olha, Geraldo, que tem gente que ainda tem a pretensão da imortalidade. Quer dizer, não quer morrer, mas vai pagar imposto. E quanto mais viver o sujeito, né, ele vai passar mais tempo pagando imposto, certo? Confere? Exatamente. Então, se ele quiser pagar menos, ele tem que morrer logo. Morrer logo. Mas a questão é o seguinte... Ou nem nascer, né? Leandro, a questão é o seguinte. Imposto é o seguinte, é um dever. Nós vemos uma sociedade... A gente diz, o Brasil é um estado de direitos, uma sociedade de direitos. Não existe direito sem dever. Primeiro de tudo. Dever é uma coisa prazerosa? Não, mas é dever. Certo? Eu, recentemente, numa conversa, numa entrevista, eu disse, olha, você não precisa amar o imposto, se apaixonar por ele. A gente não propõe isso. Não precisa gostar. Eu amo pagar imposto, toda vez que eu vou pagar meu imposto eu vou feliz. Não, não precisa ser isso. Agora é o seguinte, entenda como um dever. É um dever de cidadania. Não há vida em sociedade, é impossível sem o imposto. Gostemos ou não dessa ideia. Não existe. Agora, é um ideal ético e tem que ser uma busca incessante da sociedade como um todo que esse imposto seja o mais justo possível, distribuído da maneira mais justa possível esse encargo pela sociedade com base na capacidade contributiva. Isso é um ideal ético, nós devemos buscar isto. Ou seja, se é um dever de todos, ele é um dever que deve ser distribuído entre as pessoas de uma sociedade de acordo com a sua capacidade, porque senão ele é injusto. E ele não é para ser injusto. Um dever não precisa ser injusto. Aliás, para ser um dever com aceitação social, com legitimação social, ele precisa ser justo. Você pode até não gostar, não, mas o vizinho está pagando. Ok? Eu estou pagando, o vizinho está pagando, o outro vizinho está pagando. Olha, aquele vizinho tem muito mais e está pagando menos que eu. Isso revolta a pessoa. E ela passa a culpar o imposto por esse desequilíbrio. E a culpa não é do imposto, é da própria sociedade. Certo? Então a gente tem que buscar isto. Tributar os super ricos, isso deveria ser uma bandeira, inclusive dos super ricos, que tem um mínimo de amor pela sociedade, que lhe deu essa fortuna. Porque ninguém faz fortuna se aquela sociedade, naquele dado momento histórico, não possibilitou a ele que ele pudesse acumular aquela fortuna. Certo? Então, por quê? Quando você não tributa o super rico na medida da sua capacidade, mas, ao mesmo tempo, há necessidades públicas que precisam ser atendidas pelo Estado, isso significa que tem pobre sendo sobrecarregado com imposto. Certo? Isso não é justo. E há um movimento crescente no mundo de milionários dizendo, taxem-nos, cobrem-nos mais impostos. Certo? A gente tem uns super ricos no Brasil que não tem nenhum tipo de sentimento, de amor e de zelo pelo seu país. E super rico, não adianta o meu colega do lado ficar com raiva porque eu estou defendendo a taxação do super rico como se ele fosse um super rico. E a gente sempre diz, super rico não é quem tem um Jeep na garagem. Certo? Um HRV. Certo? Poucos têm, mas está longe de ser super rico. Nós temos no Brasil poucos super ricos. Aliás, é mais do que deveríamos ter. Certo? Nós estamos falando, Leandro, de 0,03%. Nós estamos falando de gente que ganha 200 mil, 300 mil, 500 mil reais por mês. Não é por ano, é por mês. Essa gente tem que pagar mais imposto, para que os mais pobres paguem menos, porque a gente vive num país em que os mais pobres proporcionalmente pagam mais impostos que os mais ricos. O Francelino, a gente fez uma gravação com o Francelino, a última gravação, volte lá no Pod Fiscal, revoltado, com a reforma tributária, que conseguiram tirar, por exemplo, a cobrança do IPVA para jatinho, para jatinho, para iate. Ele viu, mas que reforma tributária é essa? E vai ao encontro da sua fala, Charles. Eu queria um complemento Claro. Sobre essa questão, que quando a gente fala da reforma tributária que foi aprovada,
na verdade, ela foi uma reforma tributária só sobre tributos sobre o consumo. E algumas coisas com relação a heranças e doações, do TCMD. Então, o que ocorre? Aparentemente se faz uma reforma tributária geral, mas não, a renda, que é o que o Charles relatou, ela não foi tocada ainda, porque quem deriva o poder político é o poder econômico. E há uma retração muito grande a justamente elevar a carga tributária nesses setores. Um trabalho que foi feito na época que o Charles era até presidente da Senafisco, evidenciou que o grupo da população que recebe de 1 a 3 salários mínimos era taxado em quase 50% da renda de tributos. Enquanto pessoas que tinham renda superior a 300 mil por mês, era na faixa de 6%. Então, quando você fala em princípio da igualdade, né, o que é o princípio da igualdade? É tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Essa que é o verdadeiro princípio da igualdade. E não a razoabilidade de uma pessoa ser consumida 50% de sua renda. E a defesa da Fenafisco e dos sindicatos filiados era exatamente no seguinte sentido. Os países da OCDE têm uma carga tributária sobre o consumo muito menor do que o Brasil. E essa reforma que está aí não atingiu isso. O que isso significa? Se você reduz a carga tributária sobre o consumo, que é extremamente regressiva, você possibilita de fato que as camadas inferiores tenham mais renda, porque a maior parte de sua renda é gasto com tributos no consumo básico de alimentos, de higiene, enfim. Então, essa é a questão da reforma tributária, que foi a reforma possível de ser aprovada nessa discussão toda que houve, quase 40 anos, mas algumas críticas devem ser feitas porque ela mantém um problema de tributação muito elevado sobre o consumo, e isso é ruim para o país, é ruim para o desenvolvimento do país. Então, a questão de aperfeiçoamento deve passar nessa linha aí. Geraldo, aproveitar, você já está falando, né? Já fica já na fila, aí, já continuando na fila. A gente falou sobre imposto, né? Da cobrança de imposto, do impacto do contribuinte, mas qual a importância da arrecadação? Nós vamos falar de especial do ICMS, né? Hoje a gente tem ICMS, tem TCMD, tem PVA, né? no Estado, né? Mas qual a importância do imposto, de se arrecadar para o desenvolvimento local, eu digo até para o município, né? Porque hoje uma parte do ICMS ele é distribuído para os municípios. Perfeito, Leandro. Todos são brasileiros, aqui nós somos capixabas, o Charles é paraense, mas todos nós residimos no município. Então, há uma corrente que define que quanto mais próximo o gasto de tributos tiver do cidadão, ele é melhor aproveitado. Então, não é Brasília que vai defender, por exemplo, as necessidades de um município como Cariacica, que tem um IDH extremamente reduzido, né? Então, o fortalecimento das receitas municipais é um parâmetro que deve ser perseguido. E, como dito, né, o ICMS, 25% do ICMS é repassado para os municípios. Essa regra vai se manter no novo tributo que está sendo criado com a reforma, o IBS. E a gente acredita que cada vez mais os municípios precisam ser fortalecidos, né? Em termos de administração tributária municipal, a gente tem um problema no Brasil que mais de 90% dos municípios sequer têm administração tributária. E quando eu falo sequer, é que não tem nenhum agente público lá. Então, ao longo do tempo, é necessário que essas administrações tributárias municipais sejam dotadas de profissionais de qualidade para justamente você ter um nível de arrecadação municipal que possa comportar as demandas sociais. Charles, a gente comentou sobre imposto, sobre a importância da arrecadação, né? E muito se fala às vezes, né? Não vão pagar tributo, não vão pagar imposto, né? Vamos dar um dia sem pagamento de imposto. O que seria, teria algum impacto para a sociedade se a gente fosse instituir essa questão? Leandro, assim, cara, eu acho isso de uma irresponsabilidade, com todo respeito. A gente não pode enganar a sociedade dessa maneira. Um dia sem imposto, o que é isso? Um dia sem imposto é o caos. É o caos. Não tem segurança pública. Nós estamos passando por uma eleição municipal. Estou acompanhando a eleição em Belém. Certo? Uhum. E todo mundo acompanhando em São Paulo, porque tem isso, né? Tem. A eleição de São Paulo, o Brasil inteiro acompanha e também da sua cidade. Às vezes a gente recebe mais informação da eleição de São Paulo, pelo menos acontece lá
Na minha cidade. Esse ano, então... Cadeirada e tudo. É. Ó, a cadeira aqui não tá grudada no chão, Não tá tá. tranquilo. Mas, ó, cara, é o seguinte, todos prometem tudo. Mais posto de saúde, mais guarda municipal, as escolas, ar-condicionado, mais segurança, pavimentar as ruas, drenar. De onde? Com que dinheiro, se não do imposto? Certo? Assim, um dia sem imposto como atrativo, vejam como o mundo seria melhor se não tivesse imposto, porque as coisas seriam mais baratas. Pô, isso é uma fraude, esse raciocínio. Certo? É uma fraude. Não se faz isso. Isso é uma, como eu disse, é uma irresponsabilidade. Eu não posso conceber que a gente possa querer convencer as pessoas de que tira imposto de tudo e o mundo fica melhor. Como? É a guerra de todos contra todos, é o caos e a barbárie. Entende? Então, sem imposto é a barbárie. É disso que a gente está falando. A gente precisa do imposto, certo? E a gente precisa do imposto, claro, mais uma vez, justo. Não existe possibilidade de a gente prosperar, de a gente realizar aqueles objetivos fundamentais lá do artigo 3º da Constituição Federal, de construir uma sociedade justa, livre, solidária, certo? Menos desigual, sem imposto. Então, assim, com todo o respeito, que eu nem sei se merece essa campanha, tá? Mas a gente tem que protestar contra isso, sabe? Um dia sem imposto é a barbárie. É esse o significado. É, bem colocado, né? Tudo se promete, né? Mas vou reduzir. Também tem algumas propostas também dessa, complementando, né? Vou fazer e vou reduzir o imposto. Então, como que ele vai tirar isso daí é outra história, né? Geraldo, a reforma tributária, muito se fala da reforma tributária, já falamos aqui sobre a reforma tributária, mas você acha que de alguma forma a reforma tributária pode impactar na arrecadação dos estados e dos municípios? Sem dúvida, Leandro. No caso específico do Espírito Santo, os estudos iniciais demonstram que haverá perda de arrecadação em razão da alteração da tributação mista, né, origem e destino, que é hoje, para ser integralmente cobrada no destino. Então, o que isso vai acarretar? Em que pese a emenda 132 tenha mecanismos de garantia, e é extremamente longo, né? 45 anos, com redução de 2% em relação à receita atual, o Espírito Santo ele foi muito competitivo, né, nas últimas 2 décadas, pelo menos, em função dos benefícios fiscais. E a reforma tributária está trazendo uma situação de que eles serão extintos em 2032. Então, essa variável importante, né, do nosso desenvolvimento, ela vai cessar e, necessariamente, alguns municípios que têm já uma infraestrutura, principalmente da região metropolitana aqui, e das grandes cidades do interior, ainda vão ter possibilidade de continuar atraindo investimentos para a continuação da geração de arrecadação e renda. Mas alguns municípios não terão isso. Então, essa é uma questão que cada estado, né, como eu falei, das estruturas de arrecadação muito incipientes, eles precisam de pensar, né? Isso já tem hoje, né? A arrecadação é muito, muito concentrada. 4 ou 5 municípios do Espírito Santo praticamente absorvem 50% do PIB do Espírito Santo. Então, tem regiões, isso vale para o Brasil, tem regiões muito deficitárias, e alguns estados do norte do Espírito Santo, com o benefício fiscal da Sudene, que não tem a ver com essa, ainda vão continuar sendo setores importantes, mas realmente a reforma tributária vai causar alguns ganhos e algumas perdas, que tem esse mecanismo de estabilização, né? Mas ao longo do tempo isso precisa ser efetivamente resolvido para não criar mais problemas do que a solução. O Charles, você até comentou, né, de amar o imposto, né? Você acha que você acredita que é preciso amar o imposto para poder pagar? E outra provocação, seria um castigo, né, ou uma necessidade para o bem comum? É preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã. Não o imposto. Não precisa amar. É preciso entender o imposto como uma necessidade pública e um dever cidadão.
Essa é a relação que tem que haver com o imposto. Ele não é um castigo, ele não é uma punição, ele não é uma sanção. Aliás, isso está no conceito legal de imposto. Ele não é uma sanção. Ele pode até ser encarado, e é encarado como um castigo, quando as pessoas percebem que ela está sendo sobrecarregada com ele, enquanto outros estão sendo poupados dele. É isso que gera a revolta, a insatisfação com o imposto. Mas, mais uma vez, a responsabilidade não é do imposto, do objeto imposto, mas é da sociedade que a gente construiu, em que, né, a representação política ela é distorcida no país, né? Os que não querem pagar impostos, que são do andar de cima, são os que estão sobre-representados nos parlamentos. Então, eles se autoconcedem, né, benesses e infligem aos mais pobres o pagamento da conta, né, do gasto público, que é impossível você reduzir o gasto público numa sociedade. O que você pode é melhorar a qualidade do gasto público, não reduzir o gasto público. O debate não é reduzir o gasto público, é melhorar a qualidade do gasto. Essa é a discussão, né? Como que a gente pode imaginar reduzir o gasto público numa sociedade com tantas carências? Eu venho de uma região com profundas e crônicas carências, crônicas, com desigualdades profundas. Isso só se resolve com investimento público, também privado, claro, mas com investimento público, com saneamento, né? Por exemplo, com educação, com saúde de qualidade. Isso tudo se realiza pelo imposto. Portanto, o imposto tem que ser encarado dessa forma. Imposto já foi motivo de guerras, né? Algumas guerras na história da humanidade se deram a partir da cobrança, da cobrança injusta, demasiada, né, do imposto, aí esse sim como castigo. Mas ele não é um castigo, é um dever. Show, muito bom. Meu nome é Geraldo, assim, você já está no segundo mandato, né, como presidente do Sindifiscal do Espírito Santo. Como você vê a importância do sindicato, né? Hoje se critica muito, né, a questão de sindicato em geral. A gente vem fazendo um trabalho em relação de conscientização, né, dentro da nossa carreira, né, de auditores fiscais. E como você vê a visão da importância do sindicato, até mesmo para a promoção de uma administração tributária mais eficiente, mais justa? Bom, Leandro, é extremamente importante a sua pergunta. Para a gente esclarecer, realmente é uma questão estigmatizada dos sindicatos, né? Eu tenho alguns amigos que, quando eu falo que eu estou na presidência do sindicato, eles concluem que eu não faço nada. Ah, então você não trabalha. Eu vou dizer, eu já exerci cargos na administração pública de todos os níveis, né? E é um trabalho absolutamente normal. A gente está lá 8 horas por dia se dedicando à causa, e é uma questão importante a existência de sindicatos numa democracia. É lógico, a gente tem que ter as nossas responsabilidades, mas eu vou aproveitar aqui, por exemplo, no caso do Sindifiscal. Hoje nós temos 1.150 filiados voluntários, e as pessoas fazem as suas contribuições fixadas em nossas assembleias gerais e contribuem voluntariamente para essa instituição, o que significa a questão da credibilidade, né, do trabalho que está sendo feito. E é importante dizer que nós não dependemos de absolutamente nada de recurso público. Aliás, não só o Sindifiscal, mas todos os sindicatos de servidores públicos, eles sobrevivem às suas próprias expensas. Então, isso nos dá uma legitimidade, Leandro, para a gente poder mobilizar, organizar, encaminhar as nossas pautas no sentido de cada vez mais a gente tenha uma categoria, digamos assim, representativa, com qualidade profissional, né? E fazer as nossas reivindicações, do ponto de vista de remuneração, dignas dos auditores fiscais, né? Não é fácil ser auditor fiscal, exige uma gama de conhecimento extremamente amplo, nas mais áreas de diverso conhecimento humano, né? Tem todo o processo que a gente está discutindo aqui. Não é fácil você cumprir a sua função de cobrar imposto das pessoas, né? Não é questão de ódio ou de amor, né? Mas são deveres. E esses deveres, eles são necessários para a sociedade. E então a gente luta nesse sentido, inclusive colabora muito com o aprimoramento da gestão e aperfeiçoamento da gestão, para que cada vez mais a gente tenha também, como foi falado aqui, o equilíbrio, né, entre as regras de tributação, entre o respeito ao contribuinte, para que a gente tenha, de fato, o cumprimento dessa tão importante missão dos auditores fiscais. Charles, você também, né, presidente lá do sindicato de vocês lá no Pará, Sindifisco, né, Pará.
Quais são os principais desafios, né, e conquistas também que vocês obtiveram lá no Pará? E também, né, questão que a gente sempre fala, né, trabalhando com a Fenafisco, a gente gravou com o Francelino, né, falando da questão da inscrição em dívida ativa também, a gente falou muito sobre, no último episódio, volte lá, né, da importância de se segurar a inscrição em dívida ativa para poder realizar a transação tributária na administração, via administrativa, né? Um papel também, né, acho que dito do auditor fiscal, do presidente do Sindicato Fiscal, e eu, como presidente da Fenafisco, o Francelino comentou muito sobre isso daí, né, que você também promove uma administração tributária mais eficiente, né, e mais transparente. Mas no Pará, né, quais seriam os maiores desafios que vocês têm lá e aí possa trazer para a gente como experiência e conquistas? Leandro, eu diria que o maior desafio do Sindifisco no Pará talvez seja, na minha opinião, um grande, se não o maior, desafio de todo o sindicalismo do setor público, não apenas do fisco. Porque há uma diferença, na esteira do que disse há pouco o Geraldo, há uma diferença entre o sindicalismo do setor privado e do público. E onde eu situo essa diferença fundamental? O sindicato, ele é uma invenção humana, certo? Dos hipossuficientes, dos que têm menos força, no caso do setor privado, perante o capital, o dinheiro, o dono do dinheiro. Então, esses que vendem a sua força de trabalho, eles são, né, mais frágeis perante o dono do dinheiro. Então, esses inventaram uma ferramenta chamada sindicato para proteger os seus direitos coletivos, para se organizarem, para negociarem condições de vida melhor. Então, isso, assim, muito grosso modo, é o sindicato. O sindicato do setor público, nós não estamos falando de um grupo de trabalhadores perante o dono do capital, não. A relação não é com o dono do capital, a relação é com o governo, né? Então é uma relação diferente. Não é uma relação em que está em jogo a ideia simples da exploração da força de trabalho, da venda da força de trabalho perante o dono do capital, não. Nós somos servidores públicos e, como tal, claro, nós vivemos do nosso salário, certo? Mas quem paga o nosso salário não é o governo, não é o patrão. O governo não é o patrão, o governo representa os patrões. E os patrões são os cidadãos que pagam os seus impostos. A sociedade, essa coisa difusa, né, é a patroa nossa dos servidores públicos. Mas quem representa essa sociedade são os eleitos, os governos. Certo? Então veja como uma relação diferente. Então um desafio de um sindicato do setor público é o de combinar a defesa dos seus direitos, né, trabalhistas, condições de vida e de trabalho, melhores salários sempre, mas também com a defesa do interesse do patrão, da sociedade que paga os impostos. E não é muito fácil você combinar esses dois, né, essas duas dimensões da atividade sindical. Quando o sindicato consegue combinar isso, defender a sua categoria, mas ao mesmo tempo defender a sociedade, certo? Quando os governos dilapidam o bem público, no nosso caso em particular, defender um sistema tributário mais justo, isso é uma tarefa fundamental para um sindicato, porque é ele que nos conecta com a sociedade, e a sociedade vê o sindicato, esse pessoal não está pensando só em si mesmo, no seu salário, ele também está nos defendendo. Ou seja, esse sindicato tem uma função para além de representar a sua categoria, que é próprio de um sindicato privado. Esse sindicato está defendendo também a gente, também o contribuinte, defendendo uma reforma tributária, defendendo que se taxe os super ricos. O Charles e o Geraldo não foram lá conversar com o Leandro no Pod Fiscal S apenas para falar da sua vida, do seu salário, entendeu? Das suas dores. Ele está aqui para defender interesses da sociedade, interesse público. Esse
me parece ser, Leandro, o grande desafio dos sindicatos do setor público. Assim, para a gente poder... A conversa é boa demais, né? A gente já navegamos aqui em diversas áreas, né? E assim, para a gente poder terminar, gostaria de que vocês falassem pra gente, né, para quem está nos assistindo, da expectativa de vocês, né? Tudo que tem vindo aí, né? Nós temos aí a reforma tributária, né? Nós temos o PLP 108/2024, que está na lei complementar, projeto de lei complementar, né, que vem regulamentar a reforma tributária. E qual a expectativa, né, de vocês, em especial o Geraldo, começar pelo Geraldo aqui, né, por Espírito Santo, a expectativa para o futuro, né? Você já comentou, Geraldo, aqui que nós temos uma potência em relação aos benefícios fiscais, né, aqui no estado do Espírito Santo, pode impactar na arrecadação, mas quais são a sua expectativa para o futuro com base na reforma tributária? Bom, Leandro, o futuro a Deus pertence, né? Mas a gente participou diretamente de muitas discussões e a gente, depois de 40 anos, né, a gente verifica que há alguns princípios básicos nessa reforma que caminham na direção do desenvolvimento econômico. Quando você tem regras de simplificação, e essa reforma contém uma série de regras de simplificação, na medida que ela faz a unificação de tributos. Quando você tem a criação de algumas regras, digamos assim, de cooperação, né, entre os estados, porque o atual sistema se verificou que, na verdade, a nomenclatura guiar fiscal era verdadeira, né? Cada estado disputava o seu quinhão, e uma mudança para um processo cooperativo, a médio prazo, certamente vai criar incrementos substanciais. As estimativas são que, independente de você ter crescimento de atividade econômica, você teria aí um aumento de 12% do PIB, né? Você possibilitaria também fazer uma melhor distribuição de recursos, reduzindo a amplitude entre quem recebe mais enquanto instituição e quem recebe menos. Então, você vai ter uma distribuição mais justa ao longo de todo o território nacional. Então, a expectativa que a gente tem é essa, né? O Brasil, há anos, né, está nessa questão de desenvolvimento, e a gente espera aí, não, obviamente, isso não vai ser sentido em 5, 10 anos, mas a gente espera de pelo menos aí em 20 anos que a gente atinja um nível de desenvolvimento do Brasil suficiente, né? A economia tem mostrado alguns elementos importantes, né? Nós estamos hoje com o menor nível de desemprego dos últimos 14 anos, né? A previsão do PIB para esse ano está na faixa de 2,1, né? Já estamos falando talvez até em 3,3. Então as expectativas são boas, né? E a gente espera que dessa vez o crescimento, de fato, cresça o bolo, mas que chegue fatia do bolo para todos. Que eu acho que é nesse sentido que a sociedade deve caminhar. Meu nobre Charles, há expectativa aí com essa reforma, ou de fato essa reforma ela é frajuta ou não? Ou faltou coisas aí para serem implementadas? O Geraldo já comentou em relação a uma parte que ficou de fora da reforma. Não, eu não a considero fajuta. E não desconheço os méritos da reforma, sobretudo o da harmonização, o da busca da simplificação. Ela tem problemas, né, como toda obra humana, e que também reflete essa correlação de forças, esse conflito de interesses na sociedade. E esse conflito, essa correlação de forças está presente no Congresso, que foi quem aprovou essa reforma até agora. Ela ainda está incompleta, mesmo sendo apenas do consumo, ela não está completa, porque tem leis complementares, projetos de leis complementares que ainda estão tramitando no Congresso, né? Seja no Senado, seja na Câmara, né? Eu critico uma lista excessiva de exceções à tributação, o que acaba por, mais uma vez, sobrecarregar quem vai pagar, né? E as exceções são muitas e elas têm a ver com esse lobby, esse jogo de interesses, essa articulação desses grupos, né, para se proteger, se blindar do pagamento do imposto, portanto, do cumprimento de um dever cidadão. Porque se você dá uma certo? exceção, você tem que aumentar Claro, é inevitável. Né? O vetor é curto. E, além disso, claro, falta a reforma, né, da tributação da renda e do patrimônio. Porque é a tributação da renda e do patrimônio que nos possibilitará, por exemplo, reduzir a tributação no consumo, que é excessiva.
Nós temos no Brasil essa camada de cima, esse creme de la creme, né? Esse topo do topo. Ele adora fazer compra nos Estados Unidos, porque é mais barato comprar. Porque, é claro, a tributação do consumo dos Estados Unidos, o país berço do capitalismo, o país capitalista mais poderoso do planeta, claro, em torno de 17% a tributação sobre o consumo. Portanto, as mercadorias são mais baratas. Então, eles elogiam muito. Vão comprar, vão fazer enxoval nos Estados Unidos. Olha que país maravilhoso aqui, paga-se pouco imposto no consumo. Que país maravilhoso, certo? Diferente daquela porcaria que é o Brasil. Tudo é muito caro. Dizem eles. Eles só esquecem de dizer que para suportar a tributação sobre o consumo no patamar de 17%, eles tributam mais pesadamente a renda e patrimônio, certo? Então façamos isso, copiemos o que os Estados Unidos fizeram, né? Tributação mais pesada nas autoagendas e no grande patrimônio e tributação mais leve no consumo. O problema é que eles querem viver no melhor dos dois mundos. Eles querem pagar a tributação do consumo nos Estados Unidos e a de renda e patrimônio do Brasil, porque lhes é confortável, tá certo? Então, é disso que a gente está falando. Então, há muita hipocrisia nisso, certo? E a gente precisa dizer isso abertamente. Quando você vai lá só para consumir é mais fácil, né? Agora vai viver lá e aí você vai ser tributado de outra forma, né? Geraldo, meu nobre presidente do Síndico Fiscal, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua participação mais uma vez aqui no Pod Fiscal ES. Eu é que agradeço, Leandro. Estamos sempre à disposição, né, lá no Síndico Fiscal. Você também é diretor do Síndico Fiscal. E é sempre uma honra estar podendo contribuir com esse debate, né? Ouvir os ensinamentos do colega Charles, né, do Francelino, que estão aqui hoje nos brindando com a presença na cidade de Vitória para o nosso seminário de amanhã. Então é isso, né? Estamos à sua disposição. Meu nobre Charles Alcântara, presidente do Sindifisco Pará, meu nobre, muito obrigado, né, mais uma vez. Se tiver um estúdio lá na sua terra, né, a gente tem que ir lá para poder gravar, né, falar com o pessoal aqui da equipe, para poder a gente ir lá para poder gravar com outros colegas e mais uma vez com você. Muito obrigado pela sua disponibilidade, meu nobre. Obrigado, uma alegria, um prazer, né, estar aqui ao lado do Geraldo, um amigo de longa data. Conversando contigo, Leandro, essa terra maravilhosa, linda. Nós estamos em Vila Velha, né? Isso. Vila Velha, a Grande Vitória, não é isso? Exato. Lugar bonito, lindo isso aqui, parabéns, vocês moram num lugar muito bonito e é uma alegria ter participado do podcast Pod Fiscal ES. Isso muito legal. Aí. Obrigado, meu nobre. Meus nobres, esse foi mais um episódio do Pod Fiscal ES, o podcast oficial do Síndico Fiscal do Espírito Santo. E aproveita, dá uma curtida, se inscreva no nosso canal e até a próxima.